Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá, combatentes! Nesse episódio nós vamos falar sobre a busca do Brasil por apoio da Rússia para o seu programa nuclear diante dos obstáculos impostos pelos Estados Unidos. Em matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, que não é exatamente um jornal independente, porque nas suas matérias sempre há algum tipo de ativismo político de esquerda, o jornalista Igor Gielo, eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome do jornalista, escreveu que a recusa dos Estados Unidos em ajudar o Brasil no seu projeto de submarino nuclear levou o presidente Bolsonaro a pedir apoio do presidente Vladimir Putin, o que foi acertado na sua recente viagem a Moscou. Um acordo bilateral de defesa com o objetivo de estabelecer uma associação tecnológica para desenvolver o reator de propulsão nuclear para o futuro submarino da Marinha foi assinado na recente viagem do presidente Jair Bolsonaro a Moscou. Em uma surpreendente reviravolta, o Brasil não só admitiu a interferência dos Estados Unidos contra seu programa nuclear da Marinha, com seus frequentes embargos a empresas fornecedoras de ligas especiais, ligas metálicas especiais, como também a delicada questão da certificação do combustível nuclear que é usado no reator submarino, algo que o Brasil ainda não domina e que os americanos vêm atrapalhando, atrasando, impedindo ou mesmo negando qualquer ajuda há décadas. Vale lembrar que o contrato com o grupo francês Naval Group cobre apenas a fabricação do casco do submarino nuclear, a propulsão do reator, o combustível e a segurança nuclear são de responsabilidade do Brasil. Na prática, os embargos americanos impedem o Brasil de comprar vários itens essenciais para o desenvolvimento do reator no mercado internacional. E como a indústria nacional não consegue cobrir essa lacuna, o desenvolvimento do reator nuclear corre sérios riscos. Em 2018, o Brasil percebeu que os Estados Unidos não ajudariam o Brasil. A solução seria a Rússia, mas com a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, a situação ficou um pouco ruim, porque muitas empresas russas passaram a ter embargos também. Porém, em 2020, as conversas foram retomadas com o apoio da ala militar do governo. A saída do ministro Ernesto Araújo, ocorrida em março de 2021, acelerou o processo que teve em Flávio Rocha, um almirante de 4 estrelas da ativa e secretário de Assuntos Estratégicos da Previdência, a missão de amarrar os pontos de cooperação. Nada foi citado na viagem do presidente Bolsonaro sobre essa questão dos submarinos, mas o ministro das Minas e Energias, almirante da reserva Bento Albuquerque, confirmou que conversou com a estatal russa de energia atômica, Rosatom, acerca da participação dela na usina Angra 3, que o governo pretende que seja finalizada até 2026. Isso seria a face civil do acerto. A face militar viria embutido nesse acordo. Apesar da guerra da Ucrânia atrapalhar em parte esse acordo, ao contrário do que o jornalista afirma em sua matéria, eu acredito que esse momento em que Moscou está meio que isolada por vários países por conta da invasão da Ucrânia, as chances da Rússia ajudar o Brasil em busca de apoios, não na questão da guerra, mas apoios futuros, assim que essa guerra acabar, sem dúvida são muito grandes. Em recente entrevista, o ministro russo Sergei Lavrov disse que o Brasil, a China e a Índia, assim como a Rússia, não querem viver sob o jugo do tio Sam. Essa declaração do ministro Sergei, sem dúvida, foi baseada em informações que ele recebeu, possivelmente das conversas do presidente Bolsonaro com o seu homólogo Vladimir Putin. O fato é, se o Brasil quiser desenvolver seu submarino, vai ter que saber negociar com a Rússia. Assim como a Índia faz muito bem, uma relação pragmática. Brasil, Rússia, China e Índia têm muitas coisas em comum e as suas economias são complementares. Se houver entendimento, pode criar parcerias muito sólidas. Se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.